Continuando aí o sermão profético da vinda de Jesus, nós vimos a primeira e segunda parte do sermão, que apresenta aí a mescla na resposta de Jesus entre os eventos que antecedem a segunda vinda e também os eventos que transcorreram durante o período da iminência e destruição de Jerusalém. Agora, a partir do verso 31, a gente começa a distanciar um pouco do tema da resposta em si da pergunta e vamos nos aproximar do tema de preparo para a segunda vinda. E tanto o capítulo 24 na segunda parte quanto o 25 vão tratar disso. Então, vamos lá, verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 31, 32? Sim, pode continuar. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois entrarão no campo, e um será tomado, e o outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A parábola do bom servo e do mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustentos a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e na hora em que não sabe, e castigou-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ok. Esse bloco inteiro trata basicamente de três assuntos, e esses três assuntos se interligam em função daquilo que é todo o processo anterior, do verso 30 até o início do capítulo 24. Então, o primeiro assunto, que na verdade é o fechamento do segundo bloco e do primeiro e segundo blocos do capítulo 24, é o aviso de como se dará e o que acontecerá na vinda de Cristo, dizendo que ele vai enviar os seus anjos com um grande sonido de trombeta para que ajuntem os escolhidos dos quatro cantos da terra, todas as extremidades do céu. Ou seja, o aviso final daqueles dois blocos é: Deus levará os seus filhos
e os seus filhos estão espalhados por toda a terra. Fecha esse bloco, abre uma questão, e é a primeira advertência desse último bloco. A primeira advertência desse último bloco tem a ver com a proximidade do reino. Esse é o segundo assunto dentro desse bloco que a gente ouviu e leu. A proximidade do reino está vinculada àqueles sinais todos que a gente viu descritos anteriormente. O volume e a amplitude desses sinais deveriam demonstrar se estamos perto ou longe da vinda de Cristo. Portanto, quando observamos cada um daqueles sinais, sejam os sinais de característica geral, sejam os sinais que de alguma forma apresentam referência sobrenatural, como é o caso do Sol, da Lua e das estrelas, algo que estava no texto anterior. Quando a gente observa esses elementos na estrutura política, na estrutura econômica, na estrutura religiosa acontecendo, toda a soma desses sinais deveria demonstrar que está próximo o período da vinda de Cristo. Ou seja, se a gente olhar para a nossa história, não há muito que acrescentar a essa afirmação ou a essa advertência. Nós estamos bem perto da vinda de Cristo, estamos próximos, mais próximos do que qualquer outro povo que nos antecedeu, por diversas razões. Primeira delas, a questão do alinhamento profético, da linha do tempo profética. Nós vivemos no último tempo da história, vivemos dentro do tempo do fim, na segunda parte do tempo do fim. Vivemos no período da última das igrejas do livro de Apocalipse, vivemos no finalzinho das profecias de Daniel, ou seja, pelo tempo profético, não há dúvida de que estamos no fim. Pela quantidade dos sinais descritos em Mateus 24 e em outros textos, como Lucas 21, etc., também temos certeza de que tudo isso demonstra a proximidade da vinda de Cristo, porque aquilo que poderia ser descrito como o princípio das dores já corre há um bom tempo no mundo. Além disso, a gente tem o comportamento das pessoas, que é uma outra advertência dentro do texto. Embutida nessa mesma questão da proximidade, vem uma advertência de quão displicentemente o mundo vive e um perigo, que é a terceira parte, o terceiro assunto desse bloco que a gente leu. O perigo de que os filhos de Deus também entrem na onda daquilo que é a leniência, a letargia, a paralisação pela perda de foco e, portanto, a vivência do ser humano acaba apontando na direção de que o ser humano, de fato, não está esperando a vinda de Cristo, não está esperando que Cristo volte para encerrar a história. Ou seja, podemos até pregar isso, mas corremos o risco de que seja apenas retórica a pregação e a prática da nossa vida demonstre outra coisa, que não estamos atentos ou preparados para que a vinda de Cristo aconteça já. E por isso, esse bloco de advertências final, comparando nosso tempo com o tempo de Noé, e ao mesmo tempo advertindo que a vinda de Cristo separará os grupos, os salvos e os perdidos. E aqui aparece no meio desse bloco todo de advertências uma questão que vale um destaque em função de um modelo doutrinal que surgiu há algum tempo atrás, no século XX, principalmente, início, meados do século XX, quando a abordagem de um tal arrebatamento secreto surgiu como uma doutrina dentro do protestantismo moderno. E a âncora doutrinal para essa abordagem do arrebatamento secreto é exatamente esse conjunto de textos que aparece aí a partir do verso 40. A advertência inicial, a advertência anterior é, como nos dias de Noé, as pessoas se casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado, outro deixado, estando duas moendo no moinho, será levada uma, a outra deixada, portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa abordagem do verso 40 e do 41, quando tiradas do seu contexto, podem dar a impressão de que a vinda de Jesus seja um evento isolado e secreto, em que pessoas serão retiradas, por exemplo, estão em alguma atividade em algum canto do mundo e de repente desaparecem como um passe de mágica e vão para o céu. E
Desenvolveu-se todo um modelo doutrinal em cima disso, virou séries de TV e de cinema, o Left Behind, Deixados para Trás, virou apologia doutrinal de textos de autores famosos como Hal Lindsey, como Tim LaHaye, que é um dos sujeitos que está por trás da produção dessa série do Deixados para Trás. Então, quando a gente olha a abordagem, ela primeiro é frágil por algumas questões. A primeira fragilidade dessa abordagem de um arrebatamento secreto é o que está logo antes do texto, que aponta na direção de que a vinda de Cristo será um evento visível de canto a canto da terra. Como um relâmpago sai de um lado até o outro e é visto por todos, a vinda de Cristo será assim. Outras referências bíblicas que apontam para a vinda de Jesus descrevem como sendo um evento que todos verão. O clássico dessas frases é todo olho verá, no sentido da descrição de Jesus nas nuvens do céu. O que, de alguma forma, caminha na direção contrária desse modelo doutrinal. E ainda que a gente pudesse retirar esses dois versos do contexto e criar essa doutrina, o simples trazer de volta destes versos para o contexto já é suficiente para a gente entender que a abordagem é outra aqui. A abordagem não é o fato de que alguém vai sumir e o outro vai ficar aqui fazendo o que está fazendo. A abordagem aqui tem relação com duas expressões. A anterior, que descreve as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, continuavam a viver a vida como se nada tivesse acontecendo. E a frase posterior, que é vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Portanto, a expressão de um será levado e outro será deixado tem a ver com outra situação, que é a situação de que todos têm a mesma oportunidade, porém, quem está atento será levado, quem não está atento será deixado. E esse deixado é a descrição da vinda de Jesus. E a descrição da vinda aparece lá no finalzinho do capítulo, quando diz: virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, a questão de um será levado e o outro será deixado tem a ver com a destruição por ocasião da vinda de Jesus, algo que é consistente quando a gente observa as pragas de Apocalipse 16. A separação de joio e trigo, que acontece um pouco antes no derramamento do Espírito Santo, e ao mesmo tempo a separação entre ímpios e justos, que aponta para a última parte da história, quando a iminência das pragas acontece e as pragas começam a cair. Portanto, o povo de Deus foi selado e os ímpios receberam o selo da besta e a sua imagem, o sinal do seu nome. Quando você tem essa separação, a partir daí já está definido quem é justo e será levado e quem é ímpio e será destruído. Portanto, o deixado não é deixado por aqui para algo que possa acontecer depois. O deixado é deixado para a destruição. E essa questão, dentro do contexto do capítulo 24, é suficiente para a gente perceber que essas frases não podem ser retiradas isoladamente do contexto para criar um modelo novo de abordagem da vinda de Jesus, como se a gente tivesse uma vinda de Jesus secreta e uma vinda de Jesus visível. A Bíblia não dá margem para isso. Mas, de qualquer forma, vale o destaque desses dois textos no sentido de que isso virou uma doutrina e tem muita gente que acredita assim. A última parte, que ainda faz parte desse terceiro assunto, que é a advertência do cuidado e preparo para a vinda de Jesus, é a segunda parábola que aparece aqui, que é essa parábola do servo e do seu senhor. E, em suma, a parábola tem a ver com uma questão: fidelidade e prudência. Fidelidade em cumprir a missão enquanto aguarda, e prudência no sentido de estar preparado para a hora que o patrão voltar. Ou seja, fidelidade a Deus no cumprimento da missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho, anunciai a boa nova da salvação, e a prudência, estar preparado porque Cristo pode voltar a qualquer hora, dependendo exclusivamente de duas situações. Ou a gente morre, e, portanto, quando acordar de novo já é a manhã da ressurreição e vê a Cristo, ou ele volta enquanto estamos vivos, numa hora em que não sabemos. Como a gente também não sabe que hora vai morrer, as duas questões
implicam prudência. Ou seja, o dia de preparo e o momento de estar pronto para a vinda de Cristo não é amanhã, não é depois de amanhã, é sempre o agora. E é esse o sentido de todas essas advertências que estão nesses três temas que a gente viu em sequência a partir do verso 31. A partir daí, o capítulo 25 vai tratar de mais algumas questões importantes relativas a esse preparo. E Jesus volta a um termo comum, que é a comparação do reino dos céus com alguma coisa. Então, vamos olhar na, nessas parábolas clássicas aqui o que a gente tem de instrução, o que a gente tem de advertência com relação à vinda de Jesus. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas cadeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas cadeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas, junto com suas cadeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As 10 virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também Ok. será. Segura aí um pouquinho, vamos até aqui, depois a gente continua com a próxima história. O que que acontece aqui? Essa parábola é uma parábola clássica, a gente já viu dezenas de vezes, ou já ouviu dezenas de vezes, esse texto. Há várias possibilidades de aplicação periférica desse texto, mas eu vou me ater à questão central, em função do que a gente está lendo em Mateus 24. A gente pode deslocar essa parábola para fora daqui do contexto, e aí teria uma série de aplicações interessantes que poderiam ser feitas a partir de uma parábola, algo que é comum em qualquer parábola, você poder extrapolar com aplicações homiléticas do texto, aplicações mais periféricas do texto. Mas qual é a essência aqui? Então, de trás para frente, a parábola tem um sentido central, e esse sentido central está no verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é a essência da parábola. Ou seja, tudo que acontece antes tem como ponto de aplicação central essa frase. Ou seja, essa parábola é idêntica às duas anteriores que a gente leu, tanto a da figueira quanto a parábola do Senhor e do servo fiel. Dentro dessa aplicação, a gente pode voltar e identificar os personagens que estão aqui. Então, primeira coisa interessante: todas essas virgens que aparecem na parábola, todas elas, de alguma forma, esperam o noivo. Sabem que o noivo virá e esperam o noivo. E saíram para a espera. Qual é a diferença básica entre elas? Na parábola, um grupo tem azeite de sobra, o outro grupo não tem. No contexto da estrutura bíblica, esse azeite de sobra tem a ver com duas questões principais: o preparo para aquilo que é o processo da espera do noivo, considerando que ninguém sabe o dia e a hora, a reserva de azeite não pode ser limitada, ou seja, o a comunhão com Deus, o aprendizado de Sua palavra, a vivência dessa palavra e o exercício da missão não podem ser comedidos, não podem ser diminutos, não podem ser mesquinhos no sentido do tempo e no sentido da quantidade. Por sua vez, se essa é a questão, isso significa que
ambas as virgens, os grupos de virgens que estão ali, têm um risco: o risco de que o tempo se alargue, de que o tempo seja maior do que se imaginava poderia ser. Portanto, o que diverge os dois grupos não é a questão nem do dormir e nem do tempo. O que diverge é que o grupo, que também não sabia qual era a hora que o noivo viria, continuou preparado, porque o risco de cansar-se e o risco de dormir existia para os dois grupos. O que significa que tem algo interessante acontecendo aqui. Tanto um grupo quanto o outro dormem. O que significa duas coisas que se pode aplicar do texto. Eu posso aplicar no texto que o grupo que dormiu e tinha azeite dormiu simplesmente na questão do cansaço e no sono natural. Ou eu posso inferir outras coisas a despeito da questão de que esse grupo que dormiu tivesse de alguma forma perdido o foco. O que não parece o caso, porque ambos os grupos, quando se gritou vem o noivo, acordaram. Portanto, esse sono era algo previsível. Portanto, ele tem muito mais a ver com o retardo da promessa do que propriamente com alguém perder o foco na promessa. O que tem de diferente nos grupos não é isso. O que tem de diferente nos grupos é que aquele que dormiu tinha feito a lição de casa e o outro que dormiu não fez a lição de casa. E, portanto, quando anunciaram o noivo está chegando, o que não fez a lição de casa não tinha de onde tirar recursos para o processo da ida ao noivo. Isso, quando a gente olha o fim da história da promessa da vinda de Jesus, tem algumas coisas significativas. Por exemplo, quando for anunciado ou visível que o desenrolar dos processos macroeconômicos, políticos, sociais se juntam para aquilo que está previsto na profecia e que resultará na unificação ao redor do decreto dominical, isso é praticamente análogo a esse aviso: vem o noivo. E aí o problema qual é? O problema é que quem se preparou para o processo, nesse momento em específico, chega ao fim da história, fim esse que não dá margem para sair correndo atrás de mais coisas. Por outro lado, o grupo que não se preparou e que sai correndo atrás dessas coisas perderá o timing do processo. E essa parece ser a principal advertência aqui nesse texto. Ou seja, antes que aconteça o último anúncio que eclode naquilo que é o maior processo de engano que esteja ligado à vinda de Jesus, que é o finzinho da história, antes que isso aconteça, é o momento de acumular azeite. Porque isso pode se esticar no tempo, e esticando no tempo, alguém pode se acostumar àquilo que é a vida aqui. E aí a gente volta para as duas parábolas anteriores que demonstram exatamente isso. Ou seja, quando a advertência lá de que nos dias de Noé as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, ou seja, viviam a sua rotina e foram distanciando-se do tempo necessário para o preparo, o resultado foi que quando anunciaram o noivo, os dois grupos se dividiram. E essa é a principal advertência para nós hoje, ou seja, o tempo de preparo para a vinda de Jesus é agora, não é depois. O tempo de comunhão com a palavra é agora e não depois. Significa que a gente vai largar tudo o que está fazendo e vai viver como ascetas, estudando a Bíblia e não fazendo mais nenhuma outra coisa. Não, não é disso que o texto está falando. Mas eu preciso estar concentrado naquilo que é o preparo necessário, em meio a todas as circunstâncias de sobrevivência nesse mundo, para conseguir priorizar tanto o tempo que eu tenho para as coisas que aconteçam, quanto o tempo para aquilo que é de Deus. Se eu desequilibrar esse modelo e desviar do preparo, quando precisar do combustível, não vai ter. E aí não adianta correr, porque é tarde demais. Então, essa é a grande questão por trás dessa parábola. O resto é periférico, tem uma série de questões periféricas que podemos abordar das parábolas, não vou entrar nelas, senão a gente passa o resto da noite só estudando essa parábola. Vamos na sequência. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida seguiu
Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao senhor. O senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado no dinheiro dos banqueiros, confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Maravilha. Tem a parábola também, é uma parábola hiper conhecida, já escutamos dezenas de vezes em circunstâncias diferentes. Qual é o assunto aqui? O assunto aqui é o mesmo da parábola anterior, é o mesmo das parábolas anteriores, ou seja, Deus virá e quando vier, neste contexto da vinda, receberá seus filhos. E aí vem a questão. Na parábola do servo fiel, a expectativa é que o servo fosse encontrado trabalhando e cuidando daquilo que é a missão deixada pelo patrão. Na parábola dos talentos é a mesma coisa. O patrão vai embora, deixa os talentos com eles e espera que eles trabalhem esses talentos de alguma forma. E aqui aparecem três coisas. Eu vou pegar um aspecto da parábola só também, para a gente não derivar para um monte de possibilidades nessa parábola, mas vou pegar um aspecto interessante. Tanto um quanto o outro servo dos primeiros trabalhou a questão que lhe foi dada e resultou em ampliação do patrimônio. E essa ampliação foi proporcional àquilo que eles receberam. O terceiro servo não é considerado inútil porque não trabalhou o dinheiro para dobrar aquilo que recebeu, como os outros fizeram. Ele é considerado inútil porque ele cruzou os braços, porque ele escondeu o talento, não fez nada em relação ao dinheiro. Isso traz para mim uma coisa interessante nessa parábola, sempre que eu a leio, que é a percepção do que ele poderia ter feito. O primeiro sujeito tinha a possibilidade e os talentos pessoais, a condição pessoal de negociar o que o patrão deixou com ele, e saiu para fazer isso imediatamente. O segundo também tinha, talvez não na mesma proporção do primeiro, mas também fez. O terceiro, ou porque não percebia, ou porque tinha medo, ou até porque não tinha mesmo, não tinha toda a tarimba dos outros, e ninguém precisa ter, porque ninguém é igual a ninguém. Porém, mesmo quando eu não tenho nenhuma competência direta para a ação que foi deixada em relação aos talentos, há sempre a alternativa de alguém que tem e que eu posso lançar mão disso para conseguir fazer. Ou seja, cada um de nós tem dons diferentes e alguns de nós têm mais, outros têm menos em determinadas áreas. Mas isso não é justificativa para eu não fazer nada para propagação do evangelho. Então, pode ser que eu não tenha o dom de sair por aí dando estudos bíblicos ou ensinando a palavra a alguém. Pode ser que eu não me veja com essa competência ou tenha medo de fazê-lo.
Mas eu tenho outros talentos que permitem agregar a quem sabe fazer aquilo que eu tenho de possibilidades. E aí eu me lembro sempre de coisas simples, coisas básicas, que é todo o processo de pregação do evangelho necessita de alguma forma de recursos, que podem ser recursos na forma de bens, podem ser recursos na forma de suporte, podem ser recursos na forma de alguma capacidade que eu tenho, pode ser recurso na forma de espaço. Ou seja, tem pessoas que não têm a competência para pregar o evangelho, mas tem um espaço vazio numa garagem ou numa casa que pode permitir que pessoas que saibam pregar usem para pregar o evangelho. E essa pessoa faz o papel de anfitriã e a outra faz o papel de pregar o evangelho. Tem pessoas que têm o talento de se relacionar com as pessoas, mas não o talento de ensinar as pessoas. E as duas coisas são necessárias para a pregação do evangelho. É isso que quer dizer a parábola quando diz: você poderia pelo menos ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros. Os banqueiros aqui na parábola são aqueles que têm o talento dos outros dois, que este achou que não tinha, e talvez não tivesse mesmo. Mas ele poderia ter lançado mão de quem tem o talento, e quem tem o talento poderia, por ele, ter multiplicado o resultado. Ou seja, todo mundo tem que estar, de alguma forma, atrelado à missão, não importa quais sejam as competências que cada um tem, os talentos ou recursos pessoais ou materiais que cada um tem. Todo mundo tem um jeito de ajudar na missão. O detalhe é, eu preciso estar focado nela para encontrar se eu vou fazer ou se eu vou ajudar alguém que faça. E o resultado virá da mesma forma. E quando o patrão chega de volta, ele encontra o resultado da ampliação do recurso. Bom, o que é o recurso? O que o patrão deixou com os servos? O que o patrão deixou com os servos foi gente. O recurso é esse. Os talentos são esses. Lembrando que o contexto aqui é Mateus 24 e 25. Eu posso usar essa mesma parábola para aplicar para outras questões de talentos e dons, mas em específico nessa parábola, o talento é gente. Ou seja, Deus confiou pessoas a estas pessoas e elas deveriam ser multiplicadas, porque o que vai para o céu são pessoas. Portanto, o que o patrão espera encontrar dobrado quando volta ou encontrar ampliado quando volta é gente. Ele espera que quando ele retorne, existam mais pessoas para ele levar. Existam mais pessoas para ele salvar. Lembra é como começou o texto da sequência de parábolas lá em Mateus 24. Quando a gente volta a Mateus 24 e lê aquele texto que dividiu o nosso tema, o verso 31 para frente, o que diz lá? Ele enviará os seus anjos, que ajuntarão os escolhidos nos quatro cantos da terra. Portanto, os talentos deixados para serem ampliados são as pessoas que ele pretende encontrar quando retorne. E essa é a nossa missão. A missão é ser pescadores de homens. Eu posso ser pescador no sentido de ser aquele que lança a rede, ou posso ser pescador no sentido daquele que limpa o barco e que desembaraça as redes. Cada um tem um dom, cada um tem um talento, cada um tem uma forma de ajudar. Mas o que importa é que todos estejam, de alguma maneira, atuando no trabalho necessário para essa ampliação. Essa é a essência dessa parábola, a segunda parábola do capítulo 25. Vamos lá para o final do texto do 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade.
O que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. O contexto é o mesmo, portanto, a parábola tem a mesma aplicação, com alguma coisa de ampliação nas suas abordagens, para ampliar o que a gente vem vendo nas outras parábolas. Então, primeira coisa, que é a essência direta, é tudo trata-se de pessoas. Toda a estrutura se trata de gente. Então, essa última aplicação, essa última parábola que aparece aqui é Deus separando bodes de ovelhas, e as ovelhas são caracterizadas por terem cuidado das pessoas. Os bodes são caracterizados por não terem feito isso. O que significa que os talentos pontuados na parábola anterior são pessoas que Deus deu para cuidar. Até aí, tudo semelhante. O que é interessante nesta parábola, que é o acréscimo? O que é interessante nessa parábola é a identificação do perfil. Ou seja, quando o texto diz: Eu tive fome, eu tive sede, e vocês me deram de beber, os sujeitos que deram não sabiam o que estavam fazendo ou não tinham consciência porque o fizeram na condição de fazer o certo, sem se preocupar com qualquer tipo de retorno que obteriam disso. Ou seja, ajudavam porque era necessário ajudar, faziam porque era necessário fazer, por entender que era isso que Deus tinha dado como missão. E a gente volta ao discurso do cenáculo, o discurso de Jesus na ceia com os discípulos, que é o que está logo depois desses eventos que a gente está lendo, quando Jesus pontua: Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa questão primária dentro do contexto do Evangelho, e que aparece inclusive em Mateus 24, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está no contexto do verso anterior, que é os versos 12 e 13. É, o verso 12 que pontua: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Ou seja, a perseverança no amor, na atitude de quem ama, na postura do processo de atenção às pessoas no contexto do evangelho, tem a ver com o que está acontecendo nessa última parte, nesse último bloco de parábolas do texto de Mateus 25. E isso é interessante de verificar a identificação do perfil, porque é isso que distingue os dois grupos. Além disso, o que esse texto deixa muito claro, que a separação de bodes e ovelhas implica que um grupo vai para o céu e o outro grupo será destruído. O que também tira de discussão o que a gente viu no texto anterior, naquela abordagem de um arrebatamento secreto. Ou seja, a separação entre quem vai e quem fica é quem vai para o céu, e quem fica para a destruição. Não tem uma terceira possibilidade de alguém ficar aqui vivo curtindo uma segunda oportunidade. Não, só existe uma oportunidade, só existe um momento relativo à vinda de Cristo que divide os blocos. A única questão de terceiro tempo está ligado a uma outra situação, que é o milênio, e esse terceiro tempo implica uma ressurreição, ou seja, durante todo o período anterior, os 1000 anos, os ímpios estiveram mortos. Serão ressuscitados ao final para receber a sentença, que é algo que está atrelado a esse texto da parábola da separação de bodes e ovelhas. Num primeiro momento, a separação de bodes e ovelhas se dá pelo juízo investigativo, ou seja, o que está acontecendo agora no calendário profético
que descreve a proximidade da vinda de Cristo é: em 1844 iniciamos o juízo de Deus. Juízo este que sela o povo de Deus para a salvação. Quando Cristo volta, como o povo de Deus está selado e aqueles que serviram a besta e sua imagem também estão marcados, o povo de Deus vai para o céu e aqueles que viram a glória de Deus, mas não estavam prontos, são consumidos por ela. Passam 1000 anos mortos, até que termina o processo do julgamento dos ímpios e termina o processo do milênio. Então a Cidade Santa vem para cá, os santos todos vêm à Terra e os ímpios são ressuscitados para receber sua sentença. E nesse sentido, a segunda parte dessa separação de bodes e ovelhas acontece. A primeira foi a que indicou a ida ao céu, a segunda é a que indica quem entra na cidade e quem fica do lado de fora dela. Quem entra na cidade e os portões se fecham são os salvos que já viverão o milênio. Quem fica fora da cidade são os recém-ressurretos ímpios que agora tentam invadi-la. Porém, o que eles recebem é a sentença final, e a sentença final é o fogo que lhes está preparado, como também para Satanás e seus anjos. Ou seja, o texto encerra com a noção final de juízo, com a noção final da execução do juízo de Deus sobre os ímpios. E isso conclui o discurso de Jesus, que estava como motivação na pergunta dos discípulos: dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda. E Jesus descreve: o sinal da minha vinda é minha vinda. Mas há sinais que mostram a proximidade, e vem uma lista de sinais que a gente viu nesses 2 capítulos anteriores. Na sequência disso, nós vamos para o último bloquinho, o último ponto da história de Jesus, que é o final da história, o processo que indica a sua prisão, julgamento, morte e ressurreição. E aí a gente encerra a estrutura dos evangelhos. A partir do capítulo 26 de Mateus até o capítulo 28, a gente tem o epílogo da história. Mateus descreve esse epílogo de forma bastante resumida. A gente, conforme vai lendo, vai ampliando alguns contextos em função do relatório de Lucas e do relatório de João, para esses mesmos elementos que estão aqui, que é o nosso próximo estudo, capítulo 26, 27 e 28 de Mateus. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque temos a oportunidade de viver o tempo da história que acabamos de estudar, mas te pedimos nesse momento que teu Espírito haja em cada um de nós, para que possamos, conhecendo o tempo em que vivemos e entendendo a missão que temos, executá-la com afinco para sermos encontrados como servos fiéis que te aguardam da maneira como vimos nas descrições até agora. Que essa seja a nossa realidade, possamos estar de pé naquele dia e que, se possível, possamos vê-lo voltar em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.